Hoje eu vou te ensinar a fazer o pão que eu tenho feito na minha casa quase todo dia. Dá para congelar esse pão, ele dura aí uns 3 meses no freezer tranquilamente. Se você congelar, depois eu acho que você deve congelar já em fatias, como eu faço. E aí depois em saquinhos, né? Já anotado ali a data em que você fez esse pão. E aí depois é só você tirar e colocar no micro-ondas por 1 minuto, mais ou menos assim, que ele fica como se tivesse acabado de sair do forno. É um pão fofinho, é um pão gostoso, todo mundo vai adorar, vai encher a sua casa com aquele cheiro de pão assado delicioso. E é uma receita tradicional de pão, ela não foi adaptada para ser vegana, ela é uma receita que já é vegana, né? O pão tradicional mesmo, ele é vegano. Então eu espero que você faça aí, é só farinha de trigo, fermento para fazer pão e pizza, que qualquer supermercado tem, né? São aqueles envelopinhos de 10 gramas, custa R$1, 1 e pouco, é bem baratinho. Aí óleo vegetal, que pode ser soja, azeite e tal. Bom, vê a receita, é muito fácil mesmo. A água que eu usei é em temperatura ambiente, não precisa ser gelada, como algumas receitas pedem. Espero que você goste dessa receita e se fizer, por favor, tire uma foto, poste lá no seu Instagram e me marque, tá? É @Fábio Chaves. Eu vou compartilhar lá no meu Instagram também, lá nos stories. Bom, vamos à receita então. Bom, você vai precisar de 1 kg de farinha de trigo, dessa marca aí, Anuncie, né? Porque não anunciou, então não tem. Ó, vai precisar também de 2 envelopinhos de fermento biológico para pão, tá? E também 2 canecas de água e 5 colheres de óleo vegetal. No caso aqui é girassol, mas você pode fazer com óleo de soja. 2 colheres de açúcar, né, colher de sopa, e 1 colher de sopa de sal. E aí numa tigela bem grande você coloca esse 1 kg de farinha de trigo, e a tigela tem que ser grande, tá? Porque depois a massa vai crescer. Aí você coloca as 2 colheres de açúcar, por enquanto não coloca o sal, tá? Porque o sal pode atrapalhar a ação do fermento. Então primeiro o açúcar, a farinha e aí sim o fermento. Dá para fazer com um pacotinho só também. Mas com 2 há uma tendência a ficar mais fofinho, né? Então eu tenho feito com 2. E aí você mexe bem essa mistura, deixa homogênea e aí depois só que você coloca a colher de sopa de sal. E aí você faz um furo no meio dessa farinha para começar a colocar água. Eu nunca entendi por que tinha que fazer esse furo, mas é porque se você coloca água na beirada ali da tigela, vira uma lama danada. Então é melhor assim no meio, e aí você vai incorporando a água aos poucos. A segunda caneca você deixa ele parado, tá? Deixa ele esperando. A primeira caneca você pode virar aí que não vai ter problema nenhum. Lembrando que é para 1 kg de farinha, lógico que se você fizer meia receita, você tem que ficar esperto nisso. Então para 1 kg de farinha você pode virar a primeira caneca e deixar a segunda esperando. E aí você vai colocar, logo depois de incorporar a primeira caneca de água, você vai colocando bem aos pouquinhos a segunda, tá? Você já vai entender por quê. Note que a farinha ela vai se transformar numa espécie de esponja ou numa espécie de estopa. Sabe, parece uma estopa mesmo, assim, ela fica toda cheia de gominhos e tal. Isso é bom sinal que tá dando certo. Mas se você virar água de uma vez, vai virar uma lama e não vai dar certo. Então vai colocando aos poucos aí, pelo menos até a metade da caneca você vai colocando assim. E depois você vai medir colher por colher ainda, tá? Porque tem que ser no detalhe. Porque de acordo com a temperatura, de acordo com o tipo da farinha, a marca da farinha, tudo muda. Então às vezes você vai usar as 2 canecas inteiras de água e outras vezes você nem vai usar as 2 inteiras. Às vezes pode usar até mais, entende? Olha como parece uma estopa, né? É sinal que você já pode mexer com a mão e aí você começa a amassar. É a parte mais delicada, digamos assim. Nesse caso aqui eu tô colocando o óleo só agora, mas você poderia ter colocado lá junto com a primeira xícara de água também, tá? Não tem problema. Então 5 colheres de sopa aí de óleo vegetal, no caso aqui é girassol, mas poderia ser de soja ou qualquer outro óleo vegetal, até azeite também ficaria ótimo. Na hora então de começar a trabalhar a massa com a mão, você pode mexer a maior parte do tempo aí dentro da tigela para não fazer muita sujeira. Mas depois de um tempo na tigela, eu acho que é legal colocar numa bancada, se você tiver uma pedra assim na pia, um cantinho da pia já é o suficiente para você conseguir fazer isso.
eu senti ali que daria para colocar um pouco mais de água. Então você coloca mais 1 colher de água, porque se você passar do tanto de água que você pode colocar, do tanto de água que a farinha consegue absorver, aí vira uma meleca, não é bom, gruda na mão, não é legal não. Tá? Então você vai de colher em colher e sempre colocando no meio da massa, e aí você vem puxando as pontas da massa para cima dessa água. Nunca coloque na beirada da vasilha, porque senão vira uma lama automática já. Então acho que já dá para colocar na pedra, né? Aí amassando, né? Aquele negócio, né? Tem que sovar bastante. Fiz um furinho no meio da massa e colocando mais uma colherzinha de água, porque eu senti que dava. Senti que a farinha ainda ia aceitar. Esse tipo de coisa você vai pegando com a experiência. Os primeiros pães costumam dar mais errado. Depois você vai fazendo pães melhores. Ó, coloquei no meio e tô dobrando a massa para cima da água, né? Só um pouquinho ali, uma colher de água, mas estou fazendo isso. Aí, ó, você vai pegando toda a farinha que tiver na bancada ali. No final é para ficar praticamente a bancada limpa, sem farinha nenhuma. E note que eu não precisei enfarinhar ainda a bancada, porque não precisou, tá? A ideia é essa, fazer menos sujeira possível. Faço ali mais um furinho no meio da massa, para colocar mais uma colher de água. Eu senti que dava. Aí, ó, dobrando a massa em cima da água, como eu disse, para evitar que essa água caia na bancada. Se cair na bancada, é uma lama, você não vai querer isso. Então, é melhor fazer isso aqui, ó. Vai dobrando, vai incorporando aos poucos a água e a massa vai ficando mais lisa, também mais úmida, e quanto mais ela ficar assim, melhor pro pão. Mas não pode ficar uma lama, sabe? Não pode ficar grudando na mão. Por enquanto tá tudo tranquilo. Ó, tava. Vazou a água, porque eu coloquei água demais, a farinha não conseguiu absorver tudo. Então saiu pela parte de trás. Ela meio que rasgou assim a parte de trás ali e saiu essa água aí. Você pode continuar tentando trabalhar a massa para ver se dá para salvar sem precisar enfarinhar de novo. Então sempre é bom você deixar um pouquinho de farinha no fundo daquele quilo de farinha que você usou, se você tiver só um. Ó, tá vendo? Gruda na mão, não é legal. No caso aí foi bom porque eu tinha outro quilo de farinha, então é só você enfarinhar um pouquinho ali e problema resolvido. Aí você sova essa massa de novo aí em cima dessa laminha que criou e você resolve o problema, mas o ideal é não chegar nesse ponto, tá? No caso dessa receita aqui, eu tive um trabalhinho a mais, mas foi bom também já para mostrar para vocês aí como que resolve esse problema caso a sua massa fique muito molhada. É só enfarinhar um pouquinho, se enfarinhar demais a massa vai ficar muito pesada, não é legal. Então é enfarinhar um pouquinho e ir trabalhando a massa mais um pouco, tá? Essa sova no mínimo 10 minutos, então não adianta ter muita pressa, pelo menos 10 minutos trabalhando a massa, né? Fazendo essa terapia aí, e aí você vai ter um bom pão. Só como a massa já está mais lisa, completamente desgrudada da mão, a mão fica limpinha mesmo você pegando na massa assim, e depois que ela descansar ali na tigela vai estar mais fácil ainda para trabalhar com ela, mas já tá, note que está completamente desgrudando da mão, a bancada está praticamente limpa, ó, não gruda nada, e agora é só colocar de volta aí na tigela, não precisa nem untar a tigela que não gruda, tá? A massa fica muito legal. Aí cobre e deixa descansar por 30 minutos. Não tem jeito, gente, tem que deixar descansar, tá? Senão não rola, tem que dar o tempo aí do glúten se formar direitinho. Ó, ponto de travesseiro da NASA, a massa fica, se aperta, ela fica a marca do dedo ali, ela quase dobra de tamanho. Aí você pode fazer uma espécie de uma minhoquinha assim e cortar essa massa no meio, tá? Porque vão dar 2 pães aí bem grandes, fazendo com 1 kg de farinha de trigo. Eu cortei com esse utensílio aí, mas você pode fazer isso com uma faca bem afiada, grande também, que dá certo, tá? Então você vai abrir essa massa, eu uso um rolo ali de abrir que eu acho mais fácil, mas você pode até abrir com a mão, ou então com uma garrafa cheia de preferência, para dar mais peso. E aí você abre assim numa espécie de retângulo e vem dobrando essa massa e apertando ali com o polegar para sempre deixar ela bem fechadinha ali. E aí quando você chega no final, você aperta um pouquinho em cima, vai dando forma nela. E aí numa forma com um tapetinho de silicone assim para não grudar, ou se você não tiver esse tapetinho, você pode untar a forma também com farinha de trigo, né, um pouquinho de óleo, né, unta e joga um pouquinho de farinha de trigo para não grudar. E com a segunda parte da massa também não tem segredo, é a mesma coisa, é só abrir, enrolar, amassar um pouquinho em cima para dar formato e colocar ali.
Aí agora a gente vai esperar mais 30 minutos porque tem a segunda crescida desse pão. Então, mais 30 minutinhos, olha só o tamanho que ficou, já cresce bem, né? Aí você improvisa uma gilete ou então uma faca bem afiada para fazer aqueles cortinhos em cima do pão. Isso faz toda a diferença na estética e fica mais gostoso também. Eu acho que fica mais gostoso. Você coloca então uma gilete num palito e aí você consegue ter uma espécie de lâmina de padeiro, porque existe uma lâmina específica para isso, mas eu aprendi aqui no YouTube que dá para fazer essa lâmina em casa desse jeito aí, um palito e uma lâmina de barbear, limpa obviamente, né? E aí a massa, imediatamente depois que você faz esses cortinhos, você tem que colocar, porque senão eles vão fechando, tá? Então você já coloca no forno pré-aquecido aí por pelo menos 15 minutos em fogo alto e borrifa água dentro do forno para fazer vapor. Porque o forno industrial ele tem uma espécie de borrifador de água automático lá, faz vapor sozinho. O doméstico não tem, né? Então no nosso forno a gente tem que borrifar bastante água limpa ali para que o pão possa ficar legal, possa ficar úmido por dentro e fofinho. Ó, depois de uns 15, 20 minutos assando, ele vai ficar assim, douradinho por cima. Um deles está um pouco branco, mas eu resolvi tirar assim dessa vez. Normalmente eu deixo mais assado, tá? Então, mas eu acho que, ó, mais uns minutinhos ele doura mais um pouquinho ali. E aí você pode colocar em cima de uma grade para esfriar, tá? Olha que bonitão que ficou. Eu sei que a vontade de comer esse pão na hora vai ser demais, porque ele está muito cheiroso já. Você pode crer que a sua casa inteira já vai estar cheirando pão. Mas aí o ideal mesmo é você deixar em cima de uma grade ali, esfriando por mais 15 ou 30 minutos, tá? E aí é só aproveitar, ó. Um pãozinho quentinho, mesmo depois de 15 e 30 minutos ele vai estar quentinho ainda e muito mais gostoso, porque deu tempo dele acabar de fazer o cozimento dele ali mesmo fora do forno. Olha como fica fofinho, ó. É uma esponjinha fofa, sem precisar de ovo, sem precisar de leite, nem nada disso. É uma receita tradicional de pão mesmo. Não é um pão que foi adaptado para ser vegano, é naturalmente vegano. Muitas receitas de pão são desse jeito mesmo. Olha que delícia, hein? Um cafezinho, uma manteiga vegana, ou então algo que você gosta de passar, uma geleia. Uma delícia. E aí, deu quase para sentir o cheirinho do pão, hein? Não deixa de fazer não, tá? Faça aí, me marque lá no Instagram, @FabioChaves, tá? Eu quero ver as fotos dos pães de vocês. Se você gostou, por favor, deixe o seu curtir aqui para esse vídeo ficar cada vez mais engajado e o YouTube jogar ele para mais pessoas, tá bom? Comentários também sempre ajudam. Se você não tiver o que comentar, comenta assim, pão. Tá? Bem curto, fácil, não precisa nem acento, para ser mais rápido, tá? Se você é novo aqui no canal, por favor inscreva-se, porque tem notícias sobre animais, sobre o meio ambiente, sobre um monte de coisa, receita de vez em quando também, tá bom? Inscreva-se aí e até breve, um grande abraço, tchau!